A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem por título: O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo que se encontra em Romanos 3:23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens, todos os seres humanos são pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus, porque somente Jesus é capaz de perdoar os pecados do homem, limpar o homem de todos os pecados, de toda sujeira e levá-lo a Deus. Levá-lo para morar com ele, porque a morada dos salvos já está preparada como Jesus prometeu. A verdade prática: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Todos são pecadores. O ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Somente por Cristo, somente o sangue de Cristo é capaz de purificar o homem de todo pecado. Sem Cristo, não tem como ir ao céu, ter uma vida eterna ao lado do Senhor, ter a presença do Senhor. O autor do pecado, Adão, podia, lá no Éden, ele mais Eva, podia comer de todos os frutos, de todas as árvores que havia ali no jardim. Mas ele foi advertido por Deus para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Quando dela comeres, certamente morreria. Podia usufruir de todos os bens dali daquele jardim. E somente uma árvore, Deus advertiu eles para não tocar, não comer daquele fruto. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás. A antiga serpente, Apocalipse 12:9. O maioral dos demônios, Mateus 12:24. Era originalmente o querubim ungido por Deus. Ele era perfeito em sabedoria, perfeito em formosura. Mas ele se rebelou contra Deus. E Deus o expulsou do céu. Com sua queda, Satanás, ele levou vários anjos que com ele, que aderiram a essa rebelião. E uma parte de anjos continua preso, como está escrito em 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. É daí que originaram os demônios, da desobediência. Rebelou contra Deus e Deus os expulsou do céu. E com Satanás aderiram a essa rebelião vários anjos, muitos anjos, e todos perderam o direito de morar no céu. A intromissão da serpente no jardim o querubim já era Satanás expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Foram abertos os olhos de ambos. A Bíblia nos diz que quando o casal Eva e Adão comeu do fruto proibido,
ambos perceberam que estavam nus. Aí eles começaram, né, a conhecer, a diferenciar o bem do mal. Então eles se envergonharam e procuraram se esconder da presença de Deus. Ali no jardim, eles tinham a presença de Deus. A Bíblia fala que Deus conversava com eles. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Foi daí que o homem, ele veio conhecer a morte, né? Foi aí que o homem precisou trabalhar para comer do próprio suor, do suor do seu rosto. O pecado separa o ser humano de Deus. O pecado é como um muro que separa o homem de Deus. E o homem, para se reencontrar com Deus, é preciso que Jesus limpa do todo o pecado. É preciso chegar até Jesus, arrependido de todos os pecados. E Jesus perdoar, limpá-lo de todo o pecado. E aí sim, ele vai chegar até Deus. Ele vai ter de volta aquele privilégio de conversar com Deus, de sentir a presença de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3,15. E em seguida pronunciou a sentença do casal, né? Que eles teriam que trabalhar. E a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo. E com ele entrou também a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. 1 Coríntios 15, 49. A extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade. O corpo, alma e espírito. Romanos 2,9, 8,10, 2 Coríntios 7,1. Consciência e razão, 1 Timóteo 4,2, Tito 1,15. Tudo diz respeito à extensão. Dos pés à cabeça, Isaías 1, versículos 5 e 6. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. O homem por si só não tem como ele conhecer, chegar até Deus. Ele precisa chegar a Jesus, para Jesus dar a ele esse direito de chegar a Deus. Jesus, ele é o caminho que conduz o homem até Deus, conduz o homem ao céu, à salvação. O ser humano está incapacitado, né, de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada.
Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Deus, ele fez o homem com livre-arbítrio. Ele não prende o homem para fazer a vontade dele. Ele não obriga o homem a fazer a vontade dele. O homem é livre. Ele peca se ele quiser. Para não pecar, é preciso estar em dia com o Senhor. É preciso estar perto de Jesus. É preciso orar. É preciso vigiar, pedir a misericórdia do Senhor para que o Senhor, ele nos ajuda a não cair em tentação. Pois o pecado, nós sabemos, a Bíblia nos ensina que o pecado, ele separa Deus do homem. E quando separa Deus do homem, o homem, ele tem vergonha de chegar até Deus. O desejo dele é fugir, como Adão e Eva fizeram, né? Fugiram da presença, esconderam-se da presença do Senhor. A raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra como a verdade absoluta. É preciso estar ligada na palavra do Senhor. É preciso estudar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, vigiar, porque o inimigo das nossas vidas, o diabo, o inimigo de Deus, ele tenta nos destruir, como fez com Adão e Eva. Ele quer também nos destruir, ele quer nos separar da presença de Deus. Ele sabe que o céu é um lugar maravilhoso, porque ele esteve lá. Ele esteve lá, ele conhece tudo. Mas, pela sua vaidade, por querer ser igual, ou querer ser maior, ou querer ocupar o lugar de Deus, ele acabou caindo, perdendo o privilégio de morar no céu. Ele tinha muitos privilégios, que a Bíblia nos fala. A heresia que nega o advento do pecado. Muita heresia e ele negando que não existe pecado, né? Vamos lá. O pelagianismo, o que é? É a heresia mais antiga da história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que se transferiu para Roma em 409. No ano de 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, no ano de 354 a 430. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisso. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos dos pensamentos deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Agora vamos à resposta bíblica. O que a
a Bíblia nos diz desses pensamentos deles, do pelagianismo? A resposta bíblica: o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isto é uma verdade bíblica. Romanos 5,12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5,14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos 5,12b. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado nas Escrituras, Salmo 51:5. Isaías 1:5-6, Romanos capítulo 3, versículo 10-12. E confirmado na própria experiência humana. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Jesus, por amor a nós, ele veio aqui na terra e morreu por nós, para nos dar o direito de chegar até Deus, de nos dar o direito da salvação, de sermos perdoados, limpos de todo pecado e morar no céu. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1:23. Jesus, ele veio. A Bíblia nos diz que ele veio. Ele sofreu. Ele se fez homem. Aqui na terra, ele sofreu, ele sentiu as dores, as emoções que o ser humano sente. Porque ele foi 100% homem, 100% Deus. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. É por isso que nós cristãos, nós precisamos estudar a Bíblia, participar dos estudos, para que a gente não venha acreditar nessas heresias e sair da presença real do Senhor Jesus. Pensamentos pelagianistas em nossos dias na atualidade. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda no Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Por quê? Se a gente não conhece aquilo que nós cremos, nós corremos o risco, né, de deparar com alguma pessoa e num bate-papo, numa conversa, a pessoa fazer, né, a gente até duvidar da nossa crença, até duvidar de Jesus. É por isso que nós precisamos estar cada dia mais perto do Senhor, estudando, meditando na sua palavra. Essas pessoas estão entre nós no nosso dia a dia.
E importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. Todos têm o direito de ir ao céu. Jesus, ele veio morrer por todos. O céu há lugar para a humanidade toda. Jesus, ele veio morrer por todos, né? Veio morrer mesmo por essas pessoas que atacam, né? Que são contra o evangelho. Jesus também morreu por elas e essas pessoas também precisam chegar a Deus. Precisam chegar a acreditar que somente Jesus pode salvar a vida delas. Que Jesus, ele é o Salvador. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Quando nós estamos convictos do que nós cremos, da nossa fé, nós temos a ajuda do Espírito Santo para a gente poder falar do Evangelho, falar de Jesus para todos. O perigo, quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parece correto, e por isso nem examinam os seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. E mais uma vez, né, a gente sempre fala que nós precisamos estar sempre diante de Jesus, estar sempre vigilante. É participar de estudo bíblico, é participar da escola bíblica dominical, para com isso a gente firmar mais e mais a nossa fé, né, em Jesus, no Evangelho de Cristo. Porque se a gente não procura estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, é fácil a gente deparar com certas pessoas, né, no nosso dia a dia, que não creem em Jesus, não creem nas Escrituras Sagradas e acabar com alguns minutos de conversa, fazer a gente não crer mais em Jesus, né? Fracassar na nossa fé, fracassar na nossa vida, né? Desconfiar, né? Que o Deus que a gente segue, que Jesus que a gente segue, não existe, né? Que o pecado não existe. Então, nós temos que amadurecer, enraizar, né, na palavra do Senhor. Firmar cada dia na presença do Senhor e pedir o auxílio, o socorro do Senhor para nos proteger, segurar firme em nossas mãos para a gente não cair em tentação, né? Não cair nas conversas, nessas heresias. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Há esperança em Jesus. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu grande amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Então, Deus, ele com seu imenso amor, ele ofereceu o seu filho para vir à terra, seu filho sem pecado,
vir à terra, sofrer, morrer, para que nós pudéssemos ter o direito de ir ao céu. Termos o direito de chegar à presença, de sentir a presença do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor. É maravilhoso servir ao Senhor. Que nós possamos continuar firme na presença do Senhor e pedindo a Deus que nada venha abalar a nossa fé, enfraquecer a nossa fé, nos fazer sair da presença do nosso Senhor, porque a presença do Senhor é gloriosa. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos ama como ninguém, né? E que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando a sua família. E vamos continuar, né, nessa força, seguindo os passos do Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação. Fique com Jesus e que Jesus te abençoe poderosamente, você e sua família. Fique com Deus. Amém.